Vamos aqui ao vídeo do Dr. Augusto Nicodemos, pastor, reverendo presbiteriano, calvinista, Augusto Nicodemos. Eu vou pausando, como eu fiz no vídeo anterior, e fazendo aqui os meus comentários, ok? Outra questão que é muito conhecida é a do sono da alma, ou mortalidade da alma. Para o pensamento adventista, ao morrer, o homem entra no estado de sono. No livro Nisto Cremos é dito: a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. As almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. Esse sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Então esse é o pensamento adventista. A pessoa morreu, entrou no estado de sono, né? Então ela não lembra, não está ativa, está inconsciente, e ela está esperando chegar o dia do juízo, quando haverá a ressurreição dos mortos. Bem, eu expliquei no vídeo anterior, eu vou aqui fazer, quem sabe, até um resumo, né? Mas, de fato, a Bíblia é muito clara em afirmar que, primeiro, alma não é um ente independente, uma espécie de fantasma etéreo, alguma coisa assim, intangível, que se desprenderia do corpo por ocasião da morte. Lá em Gênesis capítulo 2, você pode depois pegar a sua Bíblia e conferir todos os textos. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo links para esses conteúdos, um estudo bíblico sobre isso também que eu preparei e que está disponível em meu blog outraleitura.com.br. Quando Deus cria Adão, ele utiliza dois elementos, o pó da terra, e sopra naquele corpo o fôlego de vida. É isso que nos dá vida, essa energia que nos dá os pensamentos, o movimento, enfim. Esse fôlego é o ruach no hebraico, ou pneuma no grego, equivalente também a espírito, é o fôlego, é aquilo que nos faz viver. E o corpo, ele é composto justamente dos elementos da terra. Interessante, porque a Bíblia diz que nós somos feitos do pó da terra, e é fato, né? Nós temos no nosso corpo aí carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, os elementos que encontramos também no solo, na terra. Tanto é que a palavra humanidade vem da mesma raiz de humus, quer dizer terra mesmo, né? Então nós somos feitos realmente da terra. E Deus usa então o pó da terra e insufla, sopra nas narinas o fôlego da vida. E aí é dito pelo texto bíblico que o homem se torna uma alma vivente. Não há nenhuma indicação de que ele recebe uma alma, que ele tem dentro de si um elemento independente, imortal ou qualquer coisa assim. Então, o homem é uma alma. Nós encontramos esse conceito em vários textos bíblicos, inclusive quando fala no Novo Testamento de batismo de almas, né? Tantas almas foram batizadas naquele dia, porque o conceito é ser vivente, é pessoa. Em Ezequiel 18:4, inclusive, é dito que as almas dos pais, tanto quanto as almas dos filhos, são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ainda que nós aceitássemos o conceito equivocado, não bíblico, de que alma é uma entidade independente do corpo, um fantasma, nós teríamos que, com este texto de Ezequiel 18, admitir que essa alma é mortal. Mesmo que fosse um fantasma, o texto diz que ela é mortal. Só que nós sabemos que não é isso, né? Na verdade, ali está dizendo que todas as pessoas, pai, filhos, aqueles que pecarem, morrerão. A alma que pecar, a pessoa que pecar morrerá. E como todos são pecadores, como diz Paulo, claramente em Romanos, todos nós somos mortais. Prova disso, mais uma, é que lá em 1 Coríntios capítulo 15, vale a pena ler todo esse capítulo, Paulo fala bastante ali sobre, especialmente na parte mais final do capítulo, ele fala bastante sobre a ressurreição, sobre a glorificação dos salvos. E ele diz que quando Cristo voltar, e ele reafirma isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, esse é um texto-chave também muito importante, a partir do verso 13, especialmente ali, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que isto que é mortal, por ocasião da volta de Jesus, vai se revestir de imortalidade. Se nós já fôssemos imortais por natureza, por que Paulo diria que nós seremos revestidos de imortalidade? Ele também diz que isto que é corruptível, este corpo que nasce já em pecado, como diz a Bíblia, que tem uma natureza pecaminosa, isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, nós não somente somos corruptos por natureza, nascemos com uma natureza pecaminosa e por isso desesperadamente carentes da graça de Cristo, da salvação e dos méritos que são dele e não nossos, como também nascemos mortais.
e dependemos inteiramente da fonte de vida, que é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, para ter essa vida imortal, essa vida eterna. Então nós somos mortais. A Bíblia é clara em dizer isso. Lá para Timóteo, Paulo diz que o único que possui em si mesmo, né, a imortalidade é Deus, porque só Ele é a fonte de vida. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6 e 10 também, a gente encontra um texto muito claro também, depois o Dr. Nicodemos vai comentar um pouquinho aqui essa questão, só que, claro, em discordância, né, conosco, da forma como nós pensamos, ficamos com o texto, estritamente com o texto. Ali é dito que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos, seus sentimentos, tudo isso ficou entregue ao esquecimento e não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, eles não participam desta vida, das coisas que se fazem por aqui. Então, não existe essa coisa de um morto puxar o pé de alguém na cama de noite, como alguns aí falam, né? Não existe essa coisa de incorporação de espíritos de mortos, não existe reencarnação, inclusive. Lá em Hebreus 9, 27, Paulo diz que as pessoas morrem uma só vez e depois disso vem o juízo. Então não há uma morte, vida, depois morte, depois vida, uma volta, né, uma reencarnação. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia fala de ressurreição corpórea. Nós, à semelhança de Cristo, vamos ressuscitar para uma vida nova com um corpo glorificado. Agora sim, sem mais pecado, sem a corrupção. Seremos semelhantes a Cristo na nossa ressurreição, por isso ele é chamado de as primícias, aquele que veio antes e mostra, né, como será depois. Ele foi reconhecido, então nós temos a esperança também de que seremos reconhecidos e reconheceremos nossos queridos. Seremos jovens para sempre, seremos perfeitos em todos os sentidos, mas teremos nossos traços, poderemos reconhecer uns aos outros, e essa é uma outra faceta da vida eterna que é maravilhosa. Então a Bíblia diz que nós, quando morremos, entramos sim num estado de inconsciência. Por quê? Porque não mais existimos. O pó volta para o pó, como diz a Bíblia, e o fôlego, o ruach, o pneuma, o fôlego, que não é uma pessoa, é o fôlego, e nossas memórias e nosso caráter, tudo isso volta para Deus. Talvez eu pudesse comparar com uma linguagem assim mais da informática, de computadores. Pense no corpo como sendo o hardware, a parte física do computador, a memória, a interface aqui, o teclado, enfim, a parte física seria então o corpo, ok? E a parte não física, que nós chamamos de software, seria o equivalente ao fôlego de vida, né? Ao espírito. Se você guardar todas as informações que você tem, as configurações, num HD externo, por exemplo, ainda que o seu computador seja destruído, pegue fogo, seja esmagado, enfim, você tem as informações, você tem as configurações, você tem as fotos, os vídeos, tudo aquilo que personalizava o seu computador. Você compra um novo computador, quem sabe até um mais possante, uma máquina muito melhor, coloca nele tudo que você tinha do antigo computador, você passa a ter ali as memórias, as configurações do antigo computador, mas uma máquina melhor. Pense mais ou menos assim com respeito à ressurreição dos mortos em Cristo. O corpo corruptível vai voltar ao pó, vai ser destruído, vai ser consumido, vai ser decomposto. Mas as suas memórias, o seu caráter, o seu jeito de ser, tudo isso fica com Deus, guardado com Deus. Quando Ele te der um novo corpo por ocasião da volta de Cristo, e aqui eu repito, é bom ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, porque ali Paulo deixa muito claro que a ressurreição é na volta de Cristo, não antes nem depois. Inclusive, Paulo, nesse texto, mostra que essa coisa de arrebatamento secreto não é bíblica. O arrebatamento dos salvos, o ato de Deus levá-los para o céu, ocorre na volta de Jesus, durante a volta de Jesus, não antes. Paulo também diz nesse texto que os mortos ressuscitam para, junto com os vivos transformados, todos eles agora imortais, subirem juntos para o céu. Portanto, os mortos não vão antes dos vivos para o céu. Isso não é bíblico. Lembra da ressurreição de Lázaro, que eu mencionei no vídeo anterior também? Quando Jesus o ressuscita, ele não volta dizendo que viu um corredor de luz, ou que estava no céu com os anjos, ou que viu pessoas no inferno sofrendo, nada disso. Ele volta em silêncio,
sem dizer nada, porque ele estava simplesmente como que dormindo. Por isso que Jesus, Paulo e os escritores bíblicos comparam a morte a um sono. Quando a pessoa morre, os seus pensamentos apagam, ela não mais existe. E aí o que acontece? Quando ela ressuscitar, vai ser como um piscar de olhos. Ela acorda e retoma seus últimos pensamentos. E a primeira coisa que ela verá, se foi salva, se aceitou a salvação em Cristo, é Jesus nas nuvens dos céus, com poder e glória, rodeado por seus anjos, como diz a Bíblia, será a segunda vinda dele. É tão simples esse assunto, tão cheio de conforto, porque eu penso assim, eu tenho muito mais conforto em saber que meu pai, por exemplo, que faleceu há 2 anos, ele está inconsciente, entre aspas, descansando desta vida de sofrimentos, e a próxima coisa que ele vai ver seremos nós, seus filhos, a minha mãe, se ela estiver viva ainda na volta de Jesus, eu espero em Deus que isso assim seja, e nós também, se estivermos vivos, mas não importa também se estivermos vivos ou não, porque nós vamos ressuscitar e encontrar meu pai. O tempo passou um pouco mais para nós, porque permanecemos aqui na terra, vivos ainda por algum tempo, mais do que ele, mas para ele o tempo já foi paralisado no momento da morte dele, em outubro, há 2 anos passados. Então é muito bom saber que meu pai não está contemplando nossas lutas, nosso sofrimento, os parentes que já morreram não estão lá sofrendo por ver que seus queridos estão na terra com uma doença terrível, ou porque foram assaltados, foram vítimas de injustiças e não podem fazer nada. Não, eles estão inconscientes. Então é muito melhor saber disso e saber que um dia nós vamos reencontrá-los numa situação infinitamente melhor na vida eterna. Esse é o conforto que nos traz a Bíblia, ao ensinar claramente o que é a morte. Vamos prosseguir aqui? Isso é baseado, eles usam, entre outras passagens, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, que diz assim, os mortos não sabem de coisa nenhuma. E é verdade, se você for no cemitério, né, e você fizer uma pergunta aos cadáveres lá, ninguém vai dizer nada. Essa afirmação é uma afirmação que está falando da relação dos mortos com a vida terrena. Os mortos não sabem de nada, claro. Né? Vai ver se um cadáver diz alguma coisa. Eu acho que a comparação não foi muito feliz, né? Porque o texto diz, eu vou repetir, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, os seus pensamentos, seus sentimentos, tudo isso pereceu com eles, e não tem parte alguma do que se faz aqui, neste mundo. Leia, por favor, na sua Bíblia e permita que o texto fale para você. Eclesiastes 9, 5 e 6. O texto é muito claro em dizer que, na verdade, o que o autor está dizendo ali, o autor inspirado, é que os mortos não estão conscientes, tampouco participam das coisas aqui neste mundo. Eles permanecem nesse estado até a volta de Jesus. Quando você lê outros textos que eu já citei aqui, e outros, muitos mais, há um salmo que diz que nossas emoções, nosso amor, nosso ódio, tudo isso fica também no esquecimento. Por quê? Porque a Bíblia está enfatizando esse detalhe importante de que os mortos não têm consciência. Eu falava pouco, né, e repito, né, eles não vêm aqui para puxar o nosso pé de noite. Quem se faz passar por mortos, incorporando pessoas, na verdade é Satanás. São espíritos de demônios, como diz Apocalipse 16, que vêm para enganar as pessoas. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre a origem desse engano, porque o pastor Nicodemos também fala sobre isso. Desde quando vem essa ideia de que os mortos participariam no mundo dos vivos. Mas a questão aqui não é perguntar no cemitério para cadáveres decompostos. A questão é, os mortos não sabem de nada. Os mortos não participam da vida dos vivos. Os mortos não estão conscientes neste momento. Com exceção de uns poucos que a Bíblia menciona por nome. Enoque, Elias e Moisés, que já foram levados para o céu como uma espécie de penhor, de cheque pré-datado, digamos assim. É como Deus dizendo assim, olha, já há alguns seres humanos aqui no céu. Eles vieram antes para mostrar que vocês também que aceitarem a Cristo como Salvador, um dia estarão aqui também. Então Moisés foi ressuscitado, foi o primeiro ser humano ressuscitado, um golpe nas pretensões de Satanás. Judas verso 7, né? Judas, o livro de Judas, a carta de Judas no Novo Testamento, fala sobre essa questão. Moisés, Elias foi arrebatado sem ver a morte, e Enoque também, arrebatado sem ver a morte.
Sem contar aqueles 24 anciãos que o Apocalipse menciona também, que muito provavelmente sejam aquelas pessoas que ressuscitaram por ocasião da morte de Cristo e que ascenderam ao céu juntamente com ele quando ele foi para lá. Então, fora esses, todos os demais estão aguardando. Hebreus capítulo 11 é tão claro. Ele menciona Abraão, ele menciona Isaac, Jacó, Sansão, os heróis da fé, Raabe, e diz que essas pessoas não foram para lá, não obtiveram a recompensa, mas estão aguardando pelos demais santos de Deus. Ou seja, eles irão para o céu juntamente com os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. É tão claro esse texto. João capítulo 5, versos 28 e 29, ele diz assim: vem o dia em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vem o dia em que todos, veja que texto claro esse, hein? João 5, 28 e 29. Esse dia não chegou ainda, os mortos ainda não ressuscitaram, com exceção daqueles que eu mencionei. A ressurreição geral dos salvos vai acontecer, e isso é muito claro na Bíblia, por ocasião da volta de Cristo. Então o texto está falando da relação com a vida terrena, não está falando sobre o estado da alma depois da morte. Outra coisa que eles se baseiam são as passagens na Bíblia que falam que morrer é dormir. Por exemplo, lá no final de Atos, capítulo 7, diz que Estevão estava sendo apedrejado pelos judeus, né? E ele teve uma visão de Cristo à direita de Deus, em pé, e ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque não lhes imputes esse pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, ele morreu, não é? Só que a Bíblia chama de adormeceu. Por que a Bíblia se refere à morte como dormir? Aliás, é bom que ele tenha mencionado esse caso aqui de Estevão no livro de Atos, porque Estevão, quando está sendo apedrejado por amor a Cristo, por amor à verdade, ele diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Inclusive esse texto, fazendo aqui um pequeno parênteses, é usado para mostrar que Jesus é Deus, porque em Eclesiastes é dito que o fôlego de vida, né, o espírito, ele volta para Deus quando a pessoa morre. E aqui em Atos, Estevão diz que Jesus receberia o seu fôlego, o seu espírito. Portanto, Jesus é Deus. Mas é só um pequeno parênteses aqui para demonstrar uma coisa que ele também concorda, e é muito óbvio para os cristãos, de modo geral, que Jesus é Deus, o Deus eterno. Bem, Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está dizendo o seguinte: olha, recebe o meu pneuma, o meu fôlego de vida. E é fato. O que diz a Bíblia mesmo? O pó volta ao pó, como era, e o fôlego volta para Deus. Então esse software de Estevão foi para Deus, e Deus o guarda com muito carinho, e vai devolver para ele quando criar um corpo glorioso para ele, e assim Estevão viverá para sempre com esse corpo, assim como nós também teremos o nosso corpo imortal e glorioso, incorruptível. Estevão adormeceu para esta vida, o seu fôlego voltou para Cristo, para Deus, e um dia lhe será devolvido. É um texto muito bonito e muito claro também. Então, para o crente, a morte não é definitiva. É nesse sentido que a Bíblia se refere à morte como dormir. Não é nenhuma declaração sobre o que é que acontece depois da morte. Sobre o que acontece depois da morte, a Bíblia é muito clara, eu vou dizer daqui a pouco. Mas continuando, para Ellen White, o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma foi o diabo. O diabo que pregou para Eva. A grande mentira original foi: não morrerás, certamente não morrerás. Esse foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Ela diz também: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo e incorporou à cristandade. Mas, contudo, a Bíblia é muito clara ao dizer que ao morrer... Bem, é um fato, né, que o primeiro sermão pró-imortalidade incondicional da alma foi pregado por Satanás, usando uma serpente como médium, lá em Gênesis 3. Quando você lê Gênesis 2 e 3, você percebe claramente ali que Deus havia advertido Adão e Eva quanto aos perigos de eles se afastarem dele. Pecado é rompimento de relação com Deus, é quebra dessa relação, é desobediência à lei, à vontade expressa de Deus. E ele havia deixado claro tudo isso. Então, quando Adão e Eva pecam, eles rompem esse relacionamento com a fonte de vida e tornam-se assim mortais.
Deus foi claro em dizer que se vocês pecarem, certamente morrerão. Satanás frontalmente contradisse as palavras de Deus ao dizer assim, podem comer à vontade, Eva, você pode comer à vontade, porque você certamente não morrerá. Então esse foi o primeiro sermão, realmente, as primeiras palavras imortalistas ditas pelo inimigo de Deus, que queria que Adão e Eva transgredissem os mandamentos dele, fossem infiéis à sua palavra e assim arcassem com a consequência, que era, primariamente, perder a vida eterna. Só tiveram de volta essa esperança porque Cristo veio e pagou o resgate. Cristo sofreu sobre si mesmo a morte eterna, a dor da separação do Pai, e assim nos deu seus méritos e assumiu em troca disso a nossa culpa. Bem, eu não vejo por que essa estranheza, né, de entender que realmente foi Satanás quem introduziu essa mentira da imortalidade incondicional do ser humano. Ellen White, no livro Grande Conflito, que por sinal será distribuído massivamente ano que vem, 2023 e também 2024, fala dos dois grandes enganos satânicos, que realmente vêm do paganismo, né? Que essa crença na imortalidade da alma, ou de uma alma etérea, fantasmagórica, ela era muito comum entre os pagãos egípcios, babilônicos. E duas crenças basicamente são importadas pela Igreja Romana e passam a fazer parte da cristandade, inclusive do protestantismo, que são a crença da imortalidade incondicional do ser humano e a guarda, né, a pretensa santidade do domingo em lugar do sábado bíblico. Esse assunto eu tratei mais extensamente no vídeo anterior, lá em que eu comento as palavras do pastor Paulo Júnior e do pastor Hernandes Dias Lopes. Aqui não vai ser o caso, mas só para recordar, o sábado é um mandamento bíblico, o domingo é uma adulteração feita por um poder humano, a Igreja Romana, e isso é conhecido na história, admitido, né, pelos catecismos, pela literatura católica. Então, é de fato um erro. São dois erros graves introduzidos na cristandade: a crença na imortalidade incondicional da alma, do ser humano, e a santificação do domingo como dia de guarda. O espírito do homem sobrevive. Aqui, alma e espírito, a gente entende que é a mesma coisa, são apenas dois nomes para a mesma parte do homem. É incorreto, né, como já vimos aqui. Embora a palavra espírito seja assim um tanto multifacetada, digamos assim, ela tem sentidos diferentes dependendo do contexto. Por exemplo, quando fala que Deus é espírito, então espíritos profetas pode significar pensamento, emoção, mas também representa frequentemente esse fôlego, o pneuma ou ruar, como eu disse no hebraico, né? Então alma e espírito não são a mesma coisa, não são termos equivalentes. A alma é pessoa, nefesh no hebraico, ser vivente, pessoa vivente, essa é a tradução mais usual do termo. E espírito frequentemente, quando se aplica ao ser humano, especialmente no contexto de morte, é o fôlego. Então, dizer que alma e espírito são a mesma coisa não é realmente correto, né? Embora esse assunto exija um estudo um pouco mais aprofundado, a questão da antropologia bíblica, estudar mais a fundo aí os termos alma, espírito, mas, grosso modo, basicamente é isso que eu disse. Eu quero recomendar para você, inclusive, esse livro que está aqui na minha tela, no site da CPB ou nas lojas da CPB, cpb.com.br, na Casa Publicadora Brasileira. Um livro muito bom, não é muito volumoso, ele vai ao ponto. É o livro O Mistério da Morte, de Shawn Bronstad. É um livro bom, muito bom realmente para você entender. Ele ali aborda todos os textos, os principais textos bíblicos que tratam do assunto da morte. Então fica aqui a recomendação. cpb.com.br, no site da CPB você encontra esse livro e alguns outros também que tratam desse assunto aí. No livro Grande Conflito, de Ellen White, tem um capítulo inteiro, mais de um capítulo inclusive, que fala sobre a questão da morte, dos espíritos, né, que se fazem passar pelos mortos para enganar as pessoas. Perceba que a mentira original introduzida lá no Éden por Lúcifer, usando a serpente como um médium, ela vem ecoando ao longo da história. Ela assume outras roupagens, né? Enfim, o penteado muda, mas o cabeleireiro é o mesmo. Reencarnação, transmigração,
imortalidade imediata após a morte, são todas ideias que reforçam ou que reverberam ao longo da história aquela mentira original, de que o ser humano, independentemente de Deus, poderia ser imortal. Isso é muito bom para as pretensões de Satanás, porque ele sempre quis que o ser humano vivesse independente de Deus, da única esperança que nós temos, da fonte de vida. Ele vai enganando as pessoas, não se preocupa, porque depois que morrer, não se preocupe, você terá uma vida eterna, nem que seja no inferno, mas você vai ter lá uma vida que continua. Quem sabe em algum momento você tem uma segunda chance. Então, segunda, terceira, quarta chances, isso são argumentos satânicos. O que Deus quer é que, como diz Paulo em Corinto, para os coríntios, agora é o tempo da salvação, hoje é o dia da salvação, sempre é hoje. Até porque eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo, né? Então, cuidado com essas ideias de uma segunda chance, de que haverá um grupo deixado para trás, enquanto os salvos vão para o céu antes da volta de Cristo. Esse grupo que fica para trás, os Left Behind, né? Como aquela série de filmes e livros acabou ajudando a reforçar esse conceito não bíblico. Esses deixados para trás teriam uma segunda chance. Isso é perigoso. Deixados para trás ficarão apenas Satanás e seus anjos, 1000 anos aqui na terra presos. Os salvos, na volta de Cristo, irão todos para o céu, porque aproveitaram o tempo de graça, porque aceitaram Jesus como seu Salvador e a graça salvadora de Cristo. Agora é o tempo, agora é o momento de aceitar a Deus, a Jesus, e fazer nossas pazes com Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso aqui? Vamos pegar algumas passagens, porque eu sei que tem gente que tem dúvida a respeito disso, a julgar pela quantidade de perguntas que eu recebo e críticas quando eu publico sobre isso nas mídias sociais. Então vamos lá, Mateus 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vai vendo aí. Detalhe importante, né? Por isso que eu disse que é importante também fazer um estudo mais profundo de antropologia bíblica. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão corpo, alma, espírito, ele está dizendo a totalidade do ser humano. De fato, aqueles que forem para o fogo eterno, né, o lago de fogo, eles serão totalmente destruídos. Não sobrará mais nada. Aliás, se a alma fosse imortal, como querem alguns, se fosse um fantasma que não morre, como entender esse texto? Que diz que a própria alma será destruída, consumida no fogo eterno. Lembrando que esse fogo eterno não é eterno em duração, ele é eterno em consequências. Por que eu falo isso? Lá em Judas, agora sim, né? Lá em Judas no verso 7, se não me engano, ou 9, enfim, leia ali. A carta de Judas ela é bem curtinha, né? Não tem nem 2 capítulos, é uma página na Bíblia. É dito que Sodoma e Gomorra sofreram o fogo, a pena do fogo eterno. Só que se você for ao local onde ficavam Sodoma e Gomorra, e há evidências arqueológicas desse evento, né? Eu até já falei disso em algumas palestras, ali não estão mais as cidades queimando, né? Elas foram destruídas para sempre e acabou, né? Quem morreu naquilo ali não volta. Então, na verdade, isso aí quer dizer o quê? Eterno nas consequências. Eu estou com o texto aqui agora, Judas, na verdade, no verso 7, né? Versos 7 e 8. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de fogo eterno. Do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitaram a autoridade e insultaram os gloriosos seres celestiais. Veja, Sodoma, verso 7, Gomorra e as cidades vizinhas, elas cometeram imoralidade sexual, foram, como diz lá em Ezequiel 16, 49 e 50, foram soberbas, desprezaram os pobres, enfim. É dito aqui então que elas sofreram o castigo de um fogo eterno. Mas esse fogo não está queimando lá hoje em dia, né? Acabou, queimou e terminou. Malaquias diz que os ímpios se farão como cinzas debaixo de nossos pés, dos pés dos remidos. Ou seja, o que a Bíblia ensina é o aniquilacionismo, pura e simplesmente. Não haverá um inferno queimando eternamente, até porque o fogo do lago de fogo destrói a alma
Ou seja, o ser humano totalmente destrói o fôlego de vida. Ele acaba com o ser humano completamente. Por isso, torna-se pó. É um texto que, na verdade, acaba provando a própria tese, né, que eu estou aqui defendendo. Um detalhe importante também que eu acho interessante nós destacarmos aqui é que no grego, a palavra inferno, ela vem de Hades, e não significa um local de tormentos eternos. É simplesmente algo como sepultura, local da habitação dos mortos. E eu peguei aqui o texto, né, em João, né, em que a gente encontra capítulo 16, verso 23. Olha que interessante. Lucas, melhor dizendo, Lucas capítulo 16, aqui na parábola do rico e Lázaro, né, que ele vai citar daqui a pouquinho, eu acho que é bom já a gente mencionar isso aqui. Lucas 16, no verso 23, deixa eu ver se você consegue ver aqui, eu estou com a minha Bíblia grega aqui, o Novo Testamento grego, ok? E aqui o texto, eu coloquei uma setinha ali para você ver melhor. Aqui está, ok? Então ali você tem a palavra ad, no modo dativo, né, do grego, que tem o significado de lugar dos mortos ou mesmo sepultura, ok? Não há essa acepção de local de tormentos eternos. E eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, o link para um texto que eu postei no meu blog, que é o mito abrasador. Mito abrasador. É um texto do Dr. Alberto Tim, teólogo Alberto Tim, que ele explica a origem dessa crença, né, no inferno eterno, de que Hades, né, ou nesse modo aqui dativo, né, que nós encontramos aqui, AD, seria alguma coisa assim de queimar para sempre. Não é esse o conceito bíblico. E eu vou deixar aqui na descrição então o texto para que você possa verificar direitinho essa questão aí. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Fica no Antigo Testamento, para você que está tendo dificuldade. Eclesiastes capítulo 12, no verso 7. Está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Perfeito, o fôlego volta para Deus, né? Pneuma, 20, ruar. 37. O corpo volta para o pó e o fôlego volta para Deus. Ele confirmou essa crença com o texto que acabou de ler. Aqui é só... Tá. Os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça. Aqui são versículos falando sobre a ressurreição. Eles não negam a ressurreição do corpo, dos mortos. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos para Lucas 16, que é um texto bem conhecido. Aí sim a parábola. Onde nós temos o rico e o mendigo. E todo mundo conhece a história do rico e Lázaro. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, estou aqui no verso 20 do capítulo 16 de Lucas. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas, etc. Morreu o mendigo, verso 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e aí continua a conversa. Mas adiante ele pede refrigério, não quer, não tem, e ele diz, pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Então ele estava perfeitamente consciente, lembrava que tinha irmãos, lembrava da casa do seu pai, e a resposta também foi negativa. O objetivo de contar isso aqui, Jesus contou essa história, o objetivo era mostrar, era contra os fariseus, não é, que eram ricos, eram avarentos, se apegavam, não tinham misericórdia e que seriam lançados no inferno, em contraste que aqueles pobres que creram em Jesus, eles teriam a vida eterna. Mas ao contar isso, Jesus nos revela o que vem depois da morte. Então um foi para um estado de glória e de graça e de alegria na presença de Deus, e o outro entrou consciente no estado de sofrimento, lembrando inclusive de tudo que tinha acontecido aqui na terra. Então esse é o ensino claro da Escritura. Não tem nada na Bíblia dizendo que depois da morte a gente entra no estado de inconsciência. Se essa parábola de Cristo fosse uma doutrina realmente, nós teríamos aqui graves problemas, porque Jesus estaria contradizendo outros textos bíblicos inspirados, e para Jesus toda a Escritura é inspirada, né? Não há contradição entre seus autores inspirados pelo Espírito Santo, porque
vimos vários textos que falam de inconsciência na morte, de que o pó volta ao pó, o fôlego volta para Deus, de que o inferno, na verdade, ele tem o significado de sepultura, e que um dia, no lago de fogo, o próprio inferno vai ser destruído, como diz o Apocalipse. Como entender esses textos, então, se essa parábola for um fato e for, assim, uma doutrina, né? Note, não dá para a gente estabelecer doutrinas em cima de parábolas. Nós temos parábolas do Antigo Testamento, por exemplo, que mostram árvores falando. Nós temos parábolas do Novo Testamento que apresentam Jesus como sendo a porta, o pão, uma videira, ok? São textos claramente metafóricos, alegóricos. E essa parábola do rico Lázaro, se for entendida ao pé da letra, assim, literalmente, nós temos vários problemas aí. Por exemplo, quer dizer que então as pessoas que estiverem no céu podem se comunicar com aquelas que estão no inferno? Poderão contemplar ali seus parentes, seus amigos queimando, morrendo de sede e não podem fazer nada? Que tipo de santo sádico seria esse? Percebe? Outra coisa, a parábola, ele não citou aqui, mas a parábola fala do seio de Abraão. Os mortos vão para o seio de Abraão. Isso não aparece em outros lugares da Escritura. E outra coisa, para onde iam os mortos antes de Abraão vir à existência e morrer? Se eles vão para o seio de Abraão, iam para outro lugar? Perceba, há muitos elementos aí que são claramente alegóricos, né? Não dá para você estabelecer uma doutrina em cima dessas questões. Como explicou aqui ele explicou muito bem, né, o Dr. Augusto Nicodemos, a parábola tinha outra intenção. Jesus usa uma história corrente daquele tempo, mesmo sendo uma história equivocada na mente das pessoas, para ilustrar algo que ele queria deixar bem claro. Era algo contra a avareza, contra a falta de misericórdia. Esse era o assunto. Esse era o tema. Não explicar sobre a vida após a morte. Isso ele o fez em outros textos da Palavra de Deus, inspirados por ele, por meio do Espírito Santo. Na cruz mesmo, ele deixou claro para o ladrão, quando disse que ele estaria com ele no paraíso, e 3 dias depois ele ainda não estava no paraíso. Aquele texto, na verdade, eu já expliquei no vídeo anterior, há uma vírgula ali colocada de forma equivocada. No grego você não tem pontuações, né, como vírgulas, ponto e vírgula, são sinais gráficos que a gente usa para facilitar a nossa vida, né? Mas no grego o texto é corrido, então ali Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se você coloca a vírgula depois do hoje, fica claro, em verdade te digo hoje, agora, nesse momento, você estará comigo no paraíso. E por que eu sei que não foi naquele momento que o ladrão foi para o paraíso? Porque nem Jesus tinha ido. Ele permaneceu morto na sepultura no sábado e ressuscitou no domingo. Então, o ladrão, na verdade, tinha uma compreensão bem correta teológica, coisa que alguns hoje não têm, mesmo que pessoas que se dizem, né, estudiosas da Bíblia. O ladrão disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando Jesus irá no seu reino? Na volta dele, na segunda vinda. Então, o ladrão tinha uma compreensão correta. Ele sabia que ele só ressuscitaria quando Jesus viesse no seu reino. Não antes e muito menos depois. Então, repito, essa parábola, como qualquer outra parábola, não pode ser entendida de forma literal e dali serem extraídas doutrinas, né? Mais uma vez eu recomendo aqui o livro, né, que está aqui na tela, da CPB, O Mistério da Morte. Ali o autor dedica uma boa parte do livro para explicar em detalhes essa parábola aí. Na verdade, essa parábola do rico Lázaro é praticamente a única suposta tábua de salvação a que se apegam os crentes na imortalidade incondicional para tentar defender essa ideia que, como vimos, estamos vendo, não é bíblica.